No dia 30 de setembro, a gente está fazendo um mês sem o X do Brasil e para coroar essa data, uma jornalista da Globo News, a Eliane Cantanhede, fez uma acusação gravíssima contra o ministro Alexandre de Moraes. E eu vou não só te mostrar hoje aqui que a acusação que foi essa, mas eu vou analisar para você quais são as evidências que comprovam, que confirmam essa acusação e como que o ministro Alexandre de Moraes pode estar cometendo ilegalidades gravíssimas. Tudo com um objetivo só: impedir a volta do X para o Brasil antes do fim das eleições. Fica aqui com a gente até o fim para entender essa história. Bora então assistir ao vídeo em que a jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, faz uma acusação gravíssima ao ministro Alexandre de Moraes. Passa pra gente, produção. O X vem cumprindo, né? Mas toda hora o Alexandre de Moraes cria mais uma exigência com mais um prazo. A impressão dentro do próprio Supremo é que o Alexandre de Moraes não está com pressa. Por quê? Porque o X voltando passa a ser um novo fator complicador nas eleições. Né, o X que, com esses perfis que atacam o Supremo, com fake news, podem ter, né, esses perfis e, portanto, o X podem ter interferência negativa nas eleições. Claro que o Alexandre de Moraes nunca vai reconhecer isso, mas a sensação é que ele vai ganhando tempo para que o X só volte com as eleições garantidas. Gente, você prestou atenção na gravidade do que ela falou? Acho que nem ela percebeu a gravidade do que ela disse. No fim das contas, qual foi a acusação que a Eliane fez ao ministro aqui nesse vídeo? Foi a acusação de que o ministro Alexandre de Moraes ele não estaria decidindo os casos X de acordo com os fatos e com a lei, mas de acordo com uma motivação pessoal e política, ou seja, o ministro, um supostamente juiz, que não deveria ser um político de toga, estaria decidindo por motivos externos, estranhos à lei. Ela chega até mesmo a dizer que outros ministros do STF estão pensando a mesma coisa sobre Alexandre de Moraes e que o Alexandre de Moraes não está com pressa para decidir a respeito do retorno do X no país, porque ele quer simplesmente impedir esse retorno do X antes do final das eleições. Gente, isso aqui é grave demais. Vejam que a própria jornalista está reconhecendo que o X já fez tudo para cumprir a decisão inicial do Alexandre de Moraes, mas ela diz que o ministro estaria atrasando de propósito a sua decisão final, fazendo uma série de novas exigências ao X que não constavam na decisão original. Tudo isso para que a plataforma só volte ao Brasil depois das eleições. E ela ainda diz que o ministro quer garantir as eleições. Guarda isso aí. Guarda, eu vou voltar nisso. Ele quer garantir as eleições. O que você acha que significa isso? Escreve aí para mim aqui nos comentários o que você acha que significa o ministro manter o X afora para garantir as eleições. Eu tenho o meu palpite, mas eu quero ouvir o que você pensa. E aí você pode pensar, não, Deltan, isso aí só pode ser fofoca. A jornalista não deve saber do que está falando. Não, gente. Eu vou trazer para vocês aqui provas que confirmam, que corroboram essa acusação que ela está fazendo contra o ministro. O X recentemente apresentou uma nova representante legal, o que era a única suposta exigência do ministro Alexandre de Moraes para que o X voltasse para o Brasil. A questão das multas de quase 20 milhões de reais já estava resolvida porque o Moraes, na sua truculência, foi lá e simplesmente bloqueou o dinheiro das contas da Starlink e enviou para os cofres da União. Mas aí, depois que o X cumpriu a exigência do ministro, o que foi que ele fez? Ele apresentou uma nova listinha de exigências. É claro, acompanha aqui comigo essa listinha de exigências. O ministro exigiu que a Receita Federal e o Banco Central informem a situação legal do X no país. Que a Polícia Federal e a Anatel enviem relatórios sobre o acesso atual de brasileiros ao X para calcular a multa a ser aplicada ao X, para ver quantos dias exatamente teria ficado no ar aqui no Brasil depois da ordem de bloqueio. Ordenou ainda que a Secretaria Judiciária do STF informe o valor da multa acumulada pelo X e as ordens judiciais pendentes de cumprimento. Essa parte até já foi cumprida e Moraes calculou a multa em 10 milhões de reais, porque ele entendeu que o X burlou a decisão dele por 2 dias. Em quarto lugar,
exigiu que o X envie as procurações societárias originais da empresa lá dos Estados Unidos à nova representante legal, as procurações que deram para ela representar o X do Brasil, a advogada Raquel Villanova Conceição. Exigiu ainda que o X apresente a documentação emitida pela Junta Comercial de São Paulo, comprovando que a advogada é a nova representante legal do X do Brasil. Como se tudo isso não fosse suficiente, ou melhor, como se tudo isso não fosse demais, o ministro Alexandre de Moraes logo depois deu uma outra decisão, exigindo ainda mais ações do X. É surreal, vejam aqui. Exigiu que o X diga se a Starlink autoriza que os valores que o ministro bloqueou sejam utilizados para pagar as multas do X e que a Starlink desistia dos recursos que ela apresentou. Gente, isso aqui é simplesmente surreal, é inacreditável por dois motivos. Primeiro, porque a Starlink contesta a afirmação do Moraes de que ela e o X fazem parte de um só grupo econômico. E com isso, o que o ministro está querendo fazer é forçar o X a dizer que elas são sim parte de um grupo econômico. Em segundo lugar, exigir que a empresa desista dos recursos que ela apresentou para permitir que o X volte a atuar no Brasil é abusivo, é praticamente uma chantagem institucional. Além disso, gente, não acabou. Além disso, o Alexandre de Moraes exigiu que a representante legal, a advogada Raquel Villanova Conceição, pague uma multinha aí de R$300 mil. Sabe por que ele aplicou essa multinha aí para a advogada? Porque o ministro achou que ela estava se esquivando de ter intimação pelo Supremo, de receber intimação, de ser intimada. Mas a Gazeta do Povo fez uma investigação e descobriu que a assessoria do Moraes no Supremo simplesmente enviou a intimação para o endereço de e-mail errado. Esse é o nível da nossa Suprema Corte. E quem vai pagar o pato é a pobre da advogada do Twitter. Então aqui, gente, você já viu comigo qual foi a acusação que a jornalista fez ao ministro Alexandre de Moraes. Você já viu que essa acusação é corroborada por provas que mostram que o ministro está sim atrasando a sua decisão e exigindo várias coisas novas do X. Mas agora falta dizer o seguinte: se o Moraes estiver mesmo fazendo isso que ele está fazendo é legal? É legítimo? Não, gente, claramente que não. Isso aqui é ilegal. A jornalista da Globo News parece que nem percebeu o que ela estava falando, mas a acusação dela simplesmente é uma acusação de que o ministro, em tese, praticou crime de prevaricação, que é quando o agente público faz ou deixa de fazer algo para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal, ou seja, por motivação pessoal ou política. E ele pode ser enquadrado também como atividade política partidária, porque a acusação de que o Moraes não quer que o X volte antes do dia 6 de outubro, a fim de garantir as eleições, só pode ter um claro significado, que o ministro quer interferir nas eleições municipais de 24. Interferir como? Bom, é só a gente entender e pensar qual é a força política mais poderosa no X. É a direita ou é a esquerda? Gente, é a direita, é claro. Vejam que os parlamentares mais influentes nas redes sociais do X são sempre os da direita. Ali é um ambiente muito amplo de liberdade de expressão e a direita sempre toma o protagonismo. Lembra do debate do PL das fake news? A direita dominou o X. E aí, como o Moraes está impedindo que a direita tenha a voz no X, mantendo essa rede suspensa, isso só pode significar uma interferência direta do ministro nas eleições em favor da esquerda. É simplesmente uma acusação gravíssima que deveria ser investigada, apurada, combatida, essa postura dele pelo Senado, pela PGR. E que, se não for verdadeira essa acusação, devia fazer o próprio ministro vir a público desmentir com uma declaração firme e clara. E aí, ministro Moraes, o senhor nega o que disse a jornalista? O senhor vai se posicionar? Agora eu quero ouvir a opinião de você que está aqui assistindo. O Moraes ele está atrasando a volta do X ao Brasil para interferir nas eleições? O que você acha? Me conta aí nos comentários.